Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes, que Deus abençoe muito a sua vida. Graças a Deus, é um prazer estar aqui. Eu, você e o Espírito Santo, obviamente, mas não será assim até o final, em nome de Jesus. Boa tarde a todos, que Deus abençoe muito o seu dia. E eu quero aproveitar e dar uma boa tarde a todos que já entraram. Aproveite esses primeiros minutos aqui do nosso programa, dessa nossa 1 hora, com a Hora dos Valentes, para você já dar o seu like, deixar aqui o seu boa tarde, mandar para aqueles que você já conhece e vamos crescer juntos em nome de Jesus. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Thaisa, para a dona Sandra, para a Gabriela, para o pastor Benito, para o Luiz Henrique, para o Anderson, para o Matheus, para o meu pai e outros que tem esse delay aqui que já lá, vai aparecendo aqui, ó. Tá faltando, mas vai chegar. Tá eu, você e o Espírito Santo aqui por enquanto, mas tá chegando. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Estamos aqui nesse momento, né? E como nós vimos ontem, né? Algo muito importante, pessoal, que é uma análise, até que a gente falou isso no culto e falou de manhã também. Aqui, ó, chegou o nosso parceiro aqui, ó, de quase todas as horas, né? Estava eu, o povo aqui, o Espírito Santo, só faltava você. Boa tarde, boa noite, antes. Boa tarde. Antes tarde do que nunca. Exatamente. Tem uma regiãozinha aqui que você pega, às vezes, um trânsitozinho, né? Na verdade, o vídeo ficou aberto e eu tive que fazer um concerto para chegar aqui, não deu. Tá chovendo já, né? Deixei aberto o vídeo. Meus queridos, como a gente tava falando agora, ontem... Para quem tinha dúvida se era ao vivo, agora teve certeza, né? Exatamente. Ontem a palavra veio, talvez com uma das palavras mais importantes da nossa vida, né? Ainda mais quando nós estamos aqui falando do papel do homem, né? Na casa, diante das pessoas, diante dos filhos, que é justamente de você ter uma casa firme, né? Quantas pessoas, né, que têm feito basicamente como Ezequias, têm feito basicamente como Eli, não têm preparado a próxima geração, não têm sido o exemplo de fé, de força, de um testemunho corajoso ali de um homem de Deus, de um homem de valores, de princípios, né? Quanta coisa que a gente viu, você percebe aí nas últimas décadas, uma degradação, né, da sociedade, que vem de uma degradação das famílias, que vem de uma degradação do papel do homem e também, por conta disso, do papel da mulher. Então nós temos visto essa falha após falha, essa geração pior do que a anterior, quando o Senhor nos chamou para deixarmos uma geração melhor do que a nossa, né? Abraão, por exemplo, foi chamado para ser um pai, para deixar uma geração melhor do que a dele. Então, o papel de Abraão foi justamente de obedecer os mandamentos e transmitir a visão, né? Os princípios, os valores de Deus para os filhos, para os netos, para os descendentes dele. Então, quando isso é perdido, como diz na palavra, né? Se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Então, se os fundamentos, se a base tem sido destruída, a base da fé, a base da responsabilidade de cada um de nós, é onde nós vemos essas falhas. Durante muito tempo, a gente viu os cristãos, os crentes, né, basicamente, saindo do seu lugar de cabeça, saindo do seu lugar de liderança, não ocupando posicionamento na família, não ocupando posicionamento na escola, não ocupando posicionamento nas empresas, não ocupando posicionamento na política, na TV, na mídia, né? E aí onde foi
o espinheiro foi ganhando espaço e onde a gente começou a ver esses absurdos aí de exaltando o adultério, exaltando o homossexualismo, exaltando mulheres fortes e homens fracos, né? Colocando como se um homem de valores, um homem de família, um homem que defende a sua casa era o tóxico, era o ignorante, era generalizando pontos que às vezes eram uma exceção realmente, eram pontos errados, às vezes homens ignorantes, homens violentos, colocando que aquilo era ser homem. E aí foi colocando uma série de situações que muitos foram aceitando para sua vida. É verdade, eu não posso agir assim, eu não posso ter essa cara violenta, essa cara agressiva, eu não posso ter essa cara de homem, eu tenho que depilar tudo, né? Eu não posso ser treinado, né? Igual a gente viu os filmes de antigamente, o Schwarzenegger, o Stallone, né? Aí começou a vir uma geração de uns homens fracos, moles, que né, tinha uma aparência. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Faz sucesso, né, entre algumas adolescentes aí, muitas adolescentes na verdade, aquela história do K-pop, né, que é o coreano lá, os meninos coreanos, que é aquele jeito andrógeno, né, meio afeminado, aquela coisa, e aí é onde vai sendo trabalhado isso, né? Homens frágeis, homens que ficam chorando, homens que não fazem uma atividade física, homens que não têm ambição, homens que são guiados pelas mulheres, né? Não conduzidos, bem direcionados, às vezes por uma mulher sábia ali que está vendo algo, que está podendo direcionar ali, ó, vamos tentar por esse lado, vamos, ó, observa isso, tal. Não, é conduzido mesmo. Ó, faz, levanta, desce, sobe. E aí é onde a gente vê os desequilíbrios, né? Mulheres descontroladas, filhos fracos, né? Ou seja, toda essa bagunça. Por quê? Porque o homem não se posicionou. Que é quando a gente vê no caso de Eli, né? De Eli, ele não corrigiu os filhos dele. Fracassou. Ele foi o responsável por toda a descendência dele destruída. A gente vê essas repetições de histórias. Então a gente tem que parar e realmente analisar. Que história que eu estou repetindo? Qual legado que eu vou deixar? Né? Qual a figura? Como que eu vou ser lembrado? Como que você vai ser lembrado? Analisa isso. A gente vê o Ezequias, por exemplo, ele sendo lembrado dessa forma. Um cara que foi um egoísta, né? Porque a última imagem que fica, né? Ele pode ter acertado muito, mas ele não observou. Deus falou para ele, ó, então põe a sua casa em ordem, Ezequias. Põe a sua casa em ordem porque sua família não está certa, seu padrão não está certo. E aonde a gente viu lá o próprio Manassés, que foi um homem terrível, né? Atrapalhou demais no país, foi um péssimo rei. E onde a gente vê péssimos homens, péssimos políticos, péssimos exemplos em tudo, né? Por quê? Porque foi criado um padrão. Ou você acha que esses políticos aí, esses juízes, essas personalidades aí corruptas, elas nasceram daquele jeito? Muito pelo contrário. Aquilo veio de um padrão violento, de desgraça, de falta de acompanhamento, de falta de valores que não foram dados, ou foram dados os valores errados. Então, tudo que a gente vê hoje, que às vezes a pessoa pega, xinga, ofende, fala, nossa, porque esse bando de gente corrupta, sem vergonha, malandra, bandida, isso daí não veio de anteontem, não. Isso daí está sendo produzido, esse tipo de gente, há 30, 40, 50 anos. Só que como não vai sendo lidado, não vai sendo acompanhado, aquilo vai crescendo, que é o que nós vemos muitas vezes. Né, Anderson? Exatamente. A gente falou, acho que não na semana passada, na retrasada, sobre a necessidade do homem ser ativo, né? Porque hoje os homens estavam mais passivos, né? Devido a isso que você falou aí, a cultura, essa aceitação, né,
da imposição cultural, da média, da mídia, né? Que a pessoa vê uma coisa, ela pode até pensar, eu tenho controle, não, é só... Igual muita gente, eu tô relaxando vendo esse filme, eu tô relaxando vendo essa série, eu tô relaxando vendo esse canal da rede social aqui, eu tô relaxando vendo esse podcast, mas aquilo aos poucos vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E aí é onde muitos homens, eles têm medo de serem homens, né? Ele tem que estar mais... ele tem que estar num padrão que está sendo estabelecido. E esse padrão, realmente, quando a gente sai e a gente entra numa bolha, a gente sai do meio, né, da média, né? E a gente entra numa bolha como nós fazemos parte, é difícil até a gente ver, né? No nosso caso aqui, a gente vive separado. Eu considero que a nossa vida é separada. Esses dias ainda alguém aí do Brasil fez uma ligação e falou, não, porque aí tal. Eu falei, de verdade, isso até tem um lado ruim, né? Mas a gente vive aqui uma bolha, né? É mais pessoas da igreja, quando não prioritariamente, a gente acaba vivendo mais na companhia de brasileiros. Por exemplo, nosso evangelismo, a gente evangeliza brasileiros, né? Tanto que a gente escolhe quem evangelizar, né? A pessoa vem, não tem aquela... porque, assim, é o fato mesmo, né? Uhum. Então, a gente vive numa bolha. E nós convivemos entre pessoas com quem nós compartilhamos ideais. O ideal da fé em Deus, da eternidade, de gente que tem a área espiritual como prioridade na vida, tanto que uma pessoa que ela para de vir à igreja e ela simplesmente não vem à igreja e ela não tem nenhum cuidado com a vida e com a parte espiritual, ela vai receber um contato, mas se ela deixar claro que aquilo está incomodando ela também, nós entendemos que é a escolha dela, e a escolha dela é respeitada, né? A gente não vai pedir, pelo amor de Deus, até porque ela já foi evangelizada, ela já ouviu a palavra, ela teve a chance de batizar aqui, por exemplo, se chegar alguém daqui a pouco e falar, eu quero me batizar, a gente vai batizar, vai fazer o batismo, vai discipular ela, a palavra vai ser pregada, independente do dia que a pessoa vier, se ela vier na segunda, se ela vier na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e tiver tema ao culto, ela vai ouvir a palavra de Deus, independente, né? Então, a gente está fazendo a nossa parte. Mas aí, até hoje eu estava pensando em torno desse assunto que você está falando, eu não lembro qual foi a expressão que você usou hoje na oração do Neemias, que aí Jabes. aquilo me... De Jabes. É isso aí? É que você falou Neemias. Eu falei o quê? Neemias. Neemias, eu E falei? qual que é o certo? Jabes. Jabes. O que eu falei? Neemias. Eu falei Neemias mesmo? Falou Neemias. Como se diz, você está falando, eu vou acreditar, né? Você tem a confiança. Mas então, oração de Neemias, no caso, a oração de Jabes, eu estava pensando nisso, né? Até pensei, eu vou fazer essa colocação, nem sabia que você ia falar desse tema. Mas assim, alguns homens, eles precisam ter o equilíbrio, porque ativo todo mundo é. Todo mundo é ativo para alguma coisa, né? Se você não é ativo... Por exemplo, ontem, né? Os homens que foram citados que a casa deles ruíram, foram implodidas as casas deles e eram homens que estavam numa posição importante, uma posição espiritual, uma posição sacerdotal, alguns deles, e ainda assim a casa deles foi implodida. Aí que tá. Esses homens eram passivos? Depende. Eram homens zelosos, trabalhadores, não é um trabalhador de correria, não, era gente que tinha sucesso na sua área ali. Mas era ativo, cada um na sua história, né? A gente pode citar um por um aqui, mas ele era ativo numa área, que até a bispa fala isso no culto ontem, né? E até ela cita você como exemplo, né? Que
a pessoa é ativa numa área, ela é ativa para uma coisa, aquilo é bom, inclusive. Né? Aquilo é bom. Por exemplo, o Samuel é um exemplo. O Samuel era um homem ativo, um homem que ele não foi omisso. Por exemplo, quando Saul não fez nada com Agag lá, Isso. e ele pega, ele vai, ele mata, ele não deixa aquilo para depois, ele não deixa aquilo para alguém resolver. Ele era um homem que cruzava, ele tinha jornadas ali, né? Na época não tinha avião, não tinha carro, não tinha ônibus. Ele ia a pé, ia de jumento, ia de cavalo, de camelo, já estou citando aqui, porque se não for nenhum desses, então aí eu desisto, né? Mas eu sei que ele ia com algum animal. Ele, quando tinha que orar por algo, quando tinha que entregar uma mensagem, quando tinha que estar ali, né, com a mão levantada, a exemplo do que Moisés fez nas batalhas, ele não se omitia. Não se omitia. Então ele era um homem muito ativo naquela área da vida dele. Só que ele não foi ativo da mesma maneira com os filhos dele. E por isso, os filhos dele não seguiram os seus caminhos espirituais, que foram muito bons, que ele foi uma referência para Israel, para os 2 primeiros reis, tanto Saul como Davi, mas ele não foi ativo naquela área. E a Bispo até falava daquela época da faculdade que você começou, né? E que deu quase que... E aí que tá. Segundo ela fala, que se ela não tivesse acompanhado, né? Opa, esse professor aí não tá... Opa, quer dizer, ó, não tem nada garantido. Não. Ah, mas hoje ele tá aqui, as filhas dele estão na igreja, elas estão na escola. Quando a gente solta, igual soltou ontem uns assuntos no almoço, a gente vê que os filhos da gente... Eu, por exemplo, não sabia o que é esse tal de K-pop, aí você fala um negócio, as crianças... Ah, não, é tal coisa... Sabe tudo, né? Então, assim, se ele... Qualquer um isso aqui, a gente tá dando o nosso exemplo, porque tem gente que acha que... Ah, não, mas também ali, ó, tá na igreja, tá na obra, tá junto com o pai na madrugada, tá nos cultos, tá lá nos ensaios do louvor, tá nas reuniões de obreiro, tá lá, né, indo para trabalhos espirituais. Esse Imagina é um lado... se não tivesse. Sim, mas aí que tá. Esse é o desequilíbrio que algumas pessoas e a omissão que algumas não entenderam ainda. Que ainda a Bispa fala, né? Tem gente que é assim, ó, mas eu tô indo na igreja, mas estão ensinando na escolinha. Eu já peguei caso aqui assim. Né? Mas, então, aí ó o que sai. Ah, mas então pra que eu tô vindo? Ah, mas então pra que serve? Né? É igual falaram de Jesus lá no Lázaro, mas ele que curou o cego, ele que curou o problemático, se tivesse chegado, mas agora então, agora tudo que devia ter feito, tudo que devia, o preço que devia ter pago, mas pagar o preço, né? Não é tá lá só acompanhando a promoção na rede social, tem que pagar o preço. Mas vamos lá, se a gente não pagar o preço, ela deu o exemplo dela. Né? O exemplo dela, de quem tá lá, né? Para facilitar a vida até mora na igreja, né? Que inclusive na época o filho foi trazido para morar na igreja. Opa, não, vamos morar na igreja. Porque já tá aqui, acordou, tá dentro, tem um culto acontecendo às 7. Não vai dormir antes de ter um culto ali acontecendo às 7:30. Ah, tem um trabalho no sábado, é espiritual, domingo já começa o dia na presença de Deus. Mas todo mundo aqui quer descobrir, quer fazer. E se você for omisso, você pode ser o bispo, o trispo, você pode ser o arcebispo, você pode ser o apóstolo, né, o reverendo, o que for, o nome que você quiser dar. E para mim, inclusive, o nome não importa. Porque no céu não vai ter título, no céu vai ter resultado das obras que passaram pelo fogo. Título não passa pelo fogo. Obra passa, obra sincera, obra intencionada, né? Obra que foi ali construída com ouro, com prata, com bronze, já vai derreter parte, né? Mas dali para baixo não vai passar nenhuma. Então, de repente, se até o cara, né? Aqui todo mundo que está assistindo. E uma coisa que eu vejo Deus trabalhando é esse grupo de gente morna. Gente que ainda é só simpatizante, gente que tem uma certa identificação, talvez até comigo, com você,
né, com algum homem, algum pastor de algum trabalho, mas não está ainda, sabe, assumindo o seu papel de pai, o seu papel de marido, que não está assumindo o papel daquele homem que Deus quer levantar como coluna de algo. Uma coisa que a gente, quando chega perto de alguns homens, a gente percebe assim, vergonhosamente, é o quanto que alguns homens ainda têm dificuldade de fazer a transição, de deixarem de serem filhos aqui e se tornarem pais, sabe? Deixar de ser filho de alguém espiritualmente, de alguém materialmente. Tem homem que você vê que ele vive buscando quem vai dar alguma coisa para ele, quem vai facilitar a vida dele, quem vai entregar. Eu falo, quando eu falo dar, olha, tem gente que eu falei há 3 anos, aí quando eu falei esse ano ainda, eu vi a mesma história, eu falei, rapaz, eu já te falei. E eu tô dando um exemplo, mas eu vejo muito isso. Sabe, homens ainda que eles, toda vez que ele tem oportunidade sabe, igual músculo, que você tem que machucar o músculo para ele crescer. Por exemplo, a maioria dos homens tem uma dificuldade, tanto que a gente vê na igreja a quantidade de mulheres que dão um passo, o passo material, aquele passo, por exemplo, de fazer uma oferta, quando tem um mover de Deus, e o homem ele é reticente com isso, ele é tímido nisso. O homem, ele é mais de participar. Você vê que às vezes o homem, se tem uma coisa que tá dando algo, que tá fazendo algo, ele tá lá, não tá dando nada, ele meio que se retrai. Às vezes ele fica esperando alguém para assumir culpa, responsabilidade. Isso é um negócio que era para todo mundo ouvir e falar, não acha, não pode. Opa, a gente é homem, a gente e vamos falar como um time. Então, aí é onde, se esse homem ele é filho de outros homens, às vezes ele não percebeu, ele está sendo filho da mulher dele na casa dele. Ele não está assumindo algumas coisas, algumas responsabilidades. E não vem falar, não, mas o meu salário, mas o meu dinheiro, paga o preço, fica sem. Faz, porque tem coisa que se você não for lá e não romper, igual músculo, ele não cresce. Tem gente que está com o mesmo salário, o mesmo valor que recebe, tem a mesma vida, está no mesmo lugar, está na mesma profissão, porque ainda é essa mentalidade de filho. Não, se alguém não me der, eu nunca vou ter, porque se eu sair eu posso perder até o pouco que eu tenho. Se eu gastar o meu dinheiro, eu vou ficar sem, vai me fazer falta, eu não vou conseguir comprar ali, ó, a minha bolacha, o meu chocolate, de tomar o meu refrigerante, de fazer tal coisa ali, comprar não sei o que lá, tal jogo. Meu Deus do céu, o homem que joga ainda. Ah, não, eu posso jogar, o celular é meu, o videogame é meu, a televisão é minha, tudo é teu. O resultado também é teu. Você está, às vezes, canalizando o teu dinheiro para coisa de garoto. Não, mas hoje, eu lembro de um cara que eu atendi, ó, se estiver me ouvindo agora, depois você manda como se diz, depois você manda uma Pepsi ali, né, o pessoal já sabe que nos vlogs nossos a gente toma. Então, em novembro, se você vier aqui, em nome de Jesus, hoje o cara até é pastor. Que quando eu atendi ele, a mulher dele estava para casar com ele, eu falei assim, o que você fala para mim aí, ó? Daqui 5 anos, o que você projeta para sua vida? Ele falou assim, assim, falando bem devagar, né? Sabe aquela pessoa que o raciocínio é lento? Falou assim, eu me imagino um gamer, tal. Poxa, bati assim na perna dele, falei assim, rapaz, toma vergonha na sua cara. Nossa, eu falei, o cara pra ser gamer, igual jogador. Até uma idade, se o cara já ganhou muito dinheiro naquilo, tipo, 18 anos, eu já tô ganhando 1 milhão... Continua, deu certo. Mas o cara já tinha 30, só tinha gastado dinheiro montando computador e montando videogame. Não, mas eu tô investindo na minha carreira. Eu falei, rapaz, para de ser bobo, para de ser trouxa. Você tá enriquecendo as empresas de jogo. Eu falei, você é um cara, ó, a mulher tá do seu lado aí, ó. Daqui 5 anos você vai estar endividado. Larga a mão disso, arruma um emprego, vai fazer uma coisa de verdade. Graças a Deus. Mas eu vou ganhar 1.500. Eu falei, melhor ganhar 1.500 do que pagar 1.500 num computador que só tá te dando dívida. Porque tem gente também que assim, ele fica assistindo esses caras aí, ó, sabe, é coach de relógio de 1 milhão. Eu consigo comprar igual, inclusive, aqui não consigo, mas em São Paulo eu consigo comprar um relógio desse daí pagando menos, viu? Quanto você fala menos?
Eu sei quem vende ele por 1.500, relógio aí de 1 milhão, eu sei, né? Ah, mas você tá falando que o coach comprou? Não sei, né? Mas eu conheço vendedor que já vendeu para influenciador aí que muita gente acha que é. Então, o tênis de não sei quando. Não, você tem que ter a tua vida, que fica bom para você. Mas ser ativo nas áreas vitais, ativo. O que é ser ativo? Peraí, ó, hoje eu sou um homem. Eu ainda sou filho do meu pai e da minha mãe? Sim, a eles eu lido com honra, eu os honro, mas não posso depender mais. Porque eu quis ter uma vida de homem, de marido, de pai, né? Uma pessoa que eu quero confiança, eu quero que confie em mim por aquilo que foi me atribuído, colocado nas minhas mãos. Então eu preciso corresponder. E corresponder é ser ativo. Aí tem um homem que ele é muito ativo, igual Samuel, igual Davi, numa área, mas a outra está negligenciada. E aí é onde a gente entra com equilíbrio. A Bíblia nos ensina, a gente não precisa ser o Davi de um lado, a gente pode ser o bom do Davi e não repetir o ruim do Davi, não é? Sim. Eu posso ser o Davi que matou Golias, o Davi segundo o coração de Deus, mas eu não preciso, como o Murilo disse, ser o Davi machão, que sai aí conquistando, que é imoral ainda, que quando uma mulher flerta, que eu sei que a mulher ali tá flertando, eu tô dando bola, eu tô dando um jeito ali de driblar, né, a minha esposa ou as pessoas a quem eu devo uma satisfação moral e tô lá porque eu me sinto homem. Não. Eu não posso ser o pai na rede social, tirar foto, aquela foto colorida, bonita com meus filhos, né? Mas aquele é o único momento que eu interajo com eles. E aí eles não têm uma referência, né? Eu vou para a igreja reclamando, eu volto da igreja reclamando, mas eu quero que os meus filhos sejam espirituais e depois, se alguma coisa acontece, eu ainda sou capaz de dizer assim, mas por que eu tô levando na igreja então? Por que acontece isso então? Por quê? Porque eu também não sei. Tem pergunta que hoje eu tenho uma humildade de falar, não sei. Então a gente precisa descobrir junto, eu também não sei. Na sua família eu não sei. Se fosse na minha eu ia ter que saber o motivo. É ou não é? Na minha eu ia ter que saber o motivo. É igual a Bissa falou. Se ela não tivesse acudido hoje, se eu tivesse ali, como se diz ali, vestido de vermelho, tal, aquelas calças rasgadas, aquela coisa toda, Nossa, daria para ela falar, eu não sei porque eu tava pregando o evangelho no altar. Mas e quando você viu ali, ó, uma conversa torta? E quando você viu ali uma palavra que você não ensinou, o que você fez? Deixou correr? Deixou solto? Não chamou, não tratou, não corrigiu, não perguntou de onde aquilo vinha, não alertou, não tratou aquilo, que é o que está acontecendo. Tua mulher, quantos casos? Por que aumentou tantos casos de adultério na igreja? Por quê? Não tem homem interessando na igreja? Não tem mulher interessando na igreja? Tem. Mas por que tem gente olhando para fora? É a aparência? É a aparência, Murilo? Não. Não é aparência, é atenção. Uhum. Tem mulher que está tendo mais atenção do ímpio do que do marido dela justo. Por que antigamente havia uma insegurança daqueles homens que não iam à igreja com os pastores? Porque a mulher ia, o pastor dava ouvido para ela, a mulher ficava horas falando com o pastor, o cara falava, perdi. Mas ele não dava ouvidos. Ele não dava atenção. Mas teve muito pastor também que caiu. Teve, claro que teve. Todo pode lugar, ter, né? todo mundo pode. Mas peraí, é o que eu tô falando. Não adianta eu ser ativo numa área e ser omisso na outra. Depois reclama do resultado, né? Eu não posso. E aí, o que é a omissão? A bispa deu uma palavra hoje que ela é a revelação. Tanto que ela falou, ó, pega para você. É a revelação da omissão de alguns. Que é o contrário do que está escrito em Romanos 12. É o conformismo. Eu me acostumei em ser omisso nisso. E muito, sabe por que se acostumou? Porque pensa, é tarde demais. Eu perdi a hora certa. Não perdeu, não. Você tá ouvindo essa palavra, tá te incomodando. Você tá querendo ir assistir algum podcast agora aí? Você tá querendo ver vídeo bobo? Você tá querendo dar risada? Não vai não. Opa! Segura aí. Vai não. É disso que você precisa. E fala, não tá tarde demais. Eu sou o marido ainda, eu sou o pai, eu sou o profissional que está na empresa tal.
que eu estava reclamando, que o jovem está passando, a bispa, eu achei que a culpa era da bispa, porque ela falou que os jovens enterrariam os velhos, eu achei que era na minha profissão, porque está chegando o novo, está ficando no meu lugar. Por que será? Não, porque foi pregado no encerramento de jejum. Não, é porque você, em vez de você pegar, se atualizar, né, e perceber as mudanças, e lá é tua área, você já está lá, você tem a vantagem, você conhece a empresa, você conhece a liderança, você conhece o lugar, mas não, você deixou chegar um novo, com sangue nos olhos, com disposição, que ficava até mais tarde, ele não tem família, não tem mulher, não interessa, você tem, você precisa ganhar mais ainda. Então faz a sua parte, o homem tem que parar de reclamar, tem que parar de ficar jogando a culpa do que não fez nos outros. Ah, mas alguém me tomou. Não tomou, não. Então vai lá agora você e toma. A Bíblia diz que se vier um valente para tomar o que é seu, seja o quê? Mais valente. Veja que a Bíblia é o equilíbrio. A Bíblia é o equilíbrio. A mesma pessoa, a mesma boca que falou. Se alguém vier te dar um tapa no rosto, vira outra face. Mas ele falou, se vier um valente para tomar o que é seu, faz o quê? Mesma boca. Valente. Seja mais valente que ele. Então tem gente que está usando a passagem bíblica errada para a situação errada. Pega a passagem bíblica certa, mas pega ela para você. Não pega para colocar na culpa na sua mulher, nos seus filhos, na cultura, no mundo. O mundo está podre. O mundo está acabado, está derretendo o mundo. Não, mas esse ano esquece política, esquece eleição. Faz a sua parte, não fica contando com política, não. Você tem que contar com Deus. Porque é igual foi com Débora, né? A palavra do programa, acho que foi de ontem. Quando todo mundo se desiste, já tinham desistido, né? Os camponeses de Israel, alguém tem que se levantar. É no momento que todo mundo aceita, se conforma, que o inconformado certo, pela motivação certa, ele se destaca e ele deixa de ser multidão e se torna cabeça, se torna liderança, se torna referência. Nós temos tudo o que nós precisamos para nos tornar referências, começando pela nossa casa. A bispa fala muito isso, porque a palavra diz muito isso, né? Sobre a renovação mental. E uma das frases que ela falou ontem é justamente isso, né? Que a forma de pensar é um alicerce. Então, a palavra diz para a gente clamar ao Senhor, a palavra diz para a gente sonhar, para a gente declarar, mas muitas vezes está faltando esse alicerce. E eu até estava falando com uma pessoa sobre isso, e muitas vezes o homem, né? O homem tem esse problema, né? Muitas vezes de ser muito cabeça dura. A gente vê o que você acabou de falar, né? Sobre as mulheres estarem à frente em muitos aspectos, porque elas vão lá, ela acredita, ela não fica lá racionalizando, ela creu e ela dá aquele passo. E muitas vezes o homem fica numa teimosia, fica numa racionalidade estúpida, né? E ele não dá os passos de fé, ele não ocupa o lugar dele, ele encontra um culpado para os problemas dele, ao invés dele assumir o papel, a responsabilidade dos resultados na vida dele, porque a palavra diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, nós somos responsáveis pelas boas colheitas, mas a gente não quer ser responsável pelas colheitas ruins, né? Todo mundo quer só, não, isso é mérito meu, mas quando é ruim, ó, é do outro, é do fulano, é a minha história, é o governo, a gente acha um culpado. Né? É um monumento de Saul, né? A gente, um monumento a mim mesmo. Eu quero aparecer só bem. É lógico, a gente quer aparecer bem, mas se a gente não assume, né, a responsabilidade do mal, a gente nem consegue, né? Você não sai do lugar se você não reconhecer. O conhecimento da árvore do bem e do mal, ela vem com o bem e vem com o mal. Então não dá para você escolher. Então a gente vive num tempo, né? Até esses dias eu estava falando com uma pessoa que é muito bacana quando a gente vê, por exemplo, ali nos vídeos, né, das igrejas, especialmente ali aqueles que tem um tempo maior ali, que aparecem na Taquari ou na própria igreja de São José do Rio Preto, né, às vezes no trabalho dos homens, né, dos cultos em geral, né, mas eu percebi isso no trabalho dos homens também. Aqueles homens que falam, que respondem, aquela igreja que, ou seja, foi bem treinada ao longo dos anos.
Então você vê que as coisas, elas precisam de um fundamento, elas precisam ter um início, né? Alguém precisa começar a plantar para que aquilo lá se estabeleça. Então hoje a gente vê resultado de anos de treinamento. Treinamento mental, treinamento de forma de falar. Você vê que a bispa foi treinando ao longo dos anos naqueles protocolos de culto, por exemplo, aquelas frases de impacto, aquelas frases de efeito, para ir batendo, entrando na nossa mente para que aquilo se torne uma verdade em nós, né? Eu vou pensar grande. O que é pensar grande? É pensar como Deus, e todo ano uma palavra diferente, né? E tomar posse das vitórias, tá ligado à sua vitória, ou seja, ensinando aquela pessoa que às vezes veio de um contexto familiar negativo, de pessoas que auto-amaldiçoavam a vida, o trabalho, a família. Então, você aprende a declarar, a se abençoar. Então a gente vive num tempo, é exemplo do que a gente viu ali com os filhos de Samuel, é exemplo que a gente vê no próprio Manassés, é exemplo do que a gente vê nos dias de hoje. São pessoas que não foram treinadas. A gente vê muito isso aqui, inclusive. Muitos brasileiros que vieram para cá por inúmeras motivações, mas foram destreinados espiritualmente. Foram pegando a cultura de muitas coisas, menos a cultura do reino. Então você vê que falta esse treinamento na vida de muitos homens. O treinamento da força, o treinamento da esperança, o treinamento desse posicionamento, o treinamento de ser cabeça, de ser liderança, de ser uma pessoa que puxa para cima. O que muitas vezes a gente vê são homens destreinados, homens desfocados, homens negativos, homens oscilantes. Sensíveis da forma errada. Que é o que ele falou na semana passada, retrasada, muitas vezes mais oscilantes, parecem com mais TPM do que a própria esposa. E aqui, né? Aqui não, a gente no geral tem visto mais homens sensíveis do jeito errado, porque você pode ser sensível a alguém te falar uma coisa que nem quis dizer aquilo, e ficar mal, ficar triste, ficar fechado. Daqui o dedinho, aqui, ó. Tem homem que é como se ele fizesse assim, ó. Nunca mais. Vamos desfazer agora, viu? Insensível para a palavra. Às vezes, a gente já viu o caso da palavra tá assim, ó, quase que fazer assim, ó. Ô, rapaz, é contigo mesmo. E a pessoa tá ali, ó, petrificado. Sai do mesmo jeito. Impermeável. E às vezes uma bobagem. Mas assim, às vezes você fala um negócio pra pessoa que nem às vezes você tá falando alguma coisa... Você vezes... nem imaginou aquilo que era a pessoa. Às vezes até um culto que você tá falando uma coisa, um exemplo. Acha que é pra ela. Já fecha a cara, já acha que é pessoal. Então, realmente, a gente vive num não, aí você falou assim... De homens uma menina, extremamente... uma adolescente. Não, é homem. Fragilizados. Tá de homem. A gente tá falando de homem. É o que a gente está vendo, infelizmente. O resultado disso. Uma geração, 2, 3 mal treinada, é onde a gente vê essas abominações que a gente vê nos dias de hoje, né? Porque você vê que a maioria das síndromes, né, as síndromes que a gente vê... O pessoal das trevas fala que você semeia, né? numa geração... Hoje o negócio está tão forte que você semeia numa geração, colhe na próxima já. Mas Pode ver que o que foi semeado na geração nossa... Tá se colhendo nessa geração já. É rápido, né? O pessoal agora de 20 anos... Vai estragar rapidinho, né? A Bíblia mostra isso, né? Uma geração que não fez um bom trabalho, levantou-se uma geração que não conhecia Então, é que a próxima ficava meio neutra, né? Aí depois a outra que vinha a desgraça. Agora não, agora semeia em uma, na outra já tá desgraçada já. E por isso que o omisso... ele cada dia tá estourando algo no rosto dele, assim, ó. Pode perceber que a maioria dos problemas que a gente vê, psicológico, síndromes, a maioria acometendo homens, né? Então você vê homens fracos, homens que não têm identidade, como você gosta de usar, né? Literalmente, sem identidade, que não sabe se é cachorro, se é gato. Tem homem que perde e não corre atrás, então é literal, porque o homem passivo nesse ponto... Porque eu vou falar um negócio aqui, ó. Você quer medir algumas coisas? Vamos lá. Quando você completou 18 anos, você contava os dias pra quê? Pra dirigir. Achei que você ia falar pra votar. Eu voto desde os 16, não desde os 18. E nunca votei no PT. Tenho esse orgulho também. Então, não é isso aí mesmo. Essa mácula eu não tenho. Que você contava os dias pra dirigir.
que você pensa que hoje tem cara que tem 30 anos assim, tá tranquilo? Nossa, é verdade. Não quer nem saber de Completa dirigir. 18, eu fico Não pensando quer no saber pai. de mulher pra casar. Eu fico pensando no pai, mas nossa, agora ele vai vir com tudo agora. Vai querer pegar o carro, vai querer dirigir tal. Deu 18, 19, 20, 25, nada, 26, 25, 27. 30 e vai. É isso aí. Hoje, a juventude... Ah, mas o que é? Tirar carta é tudo na vida? Não, mas espera aí, é uma independência. Você tá buscando um crescimento, Já né? é algo, peraí, ó, eu já posso fazer isso, né? Você tem lá que fazer o tiro de guerra, você quer ir pro exército, vai com tudo. Você também quer se livrar disso, vai lá, já passa por isso, né? No Brasil tem isso, você completa 18, você vai ter que passar, o homem tem que passar. É. Você tem 18 anos, nem que for meio período, vai arrumar um trabalho. Vai arrumar um trabalho, vai numa área aí, ó, entendeu? Que paga alguma coisa, qualquer coisa, não ficar, sabe, ali só dependendo de alguém. Tem coisa que é o mínimo. Vai agora, a gente já tá numa fase que hoje a igreja já tá em outro país, você tá na igreja, né? A gente já teve viagens aí. Você tem uma certa idade, não vamos falar 18, mas vamos falar, você tem 30 anos, você já tem que tirar seu passaporte. Que é assim, não, pera aí, eu já vou tirar meu passaporte e já tô pensando até no visto. É que o visto não depende só da pessoa, né? Então aí eu não vou nem falar o visto, mas tem gente que já tá indo atrás. Pera aí, então vou me preparar, o que eu preciso ter, que critérios eu preciso atender. Você não pode parar na vida. Uma coisa é contentamento. A Bíblia fala de contentamento, mas a Bíblia não fala de conformismo. Contentamento é eu ser grato com... É o Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu tenho isso, eu já sou isso, me tornei bom nisso, já superei tal coisa, tenho tal testemunho, tenho meu nome escrito no livro da vida, tenho uma esposa, tenho filhos, tenho um emprego, tenho uma casa, tenho um teto, tenho saúde, tenho destreza, tenho habilidade. Contentamento, é reconhecimento. Conformismo, tá bom, não preciso de mais nada. Não, quero morrer encostado no muro para eu não ter que ficar sustentando as minhas pernas. Não. Você tá percebendo uns estralos? Vai fazer algo, vai fazer força. Vai, tem gente que gosta de academia, vai para academia. Tem gente que não, vai ser útil. Vai carregar balde, vai empurrar carro dos outros que tá parado na rodovia, treina peito, sabia? Empurrou, treinou o peito, entendeu? Fica na... Você que é de São Paulo ali, ó. Você ficar na Marginal Tietê, daqui a pouco assim, ó, você vai bater aqui, vai dar pra tua mulher lavar roupa no seu peito. Você vai todo dia ter um carro pra você lá empurrar ali. Senhorinha, aqueles Corcel, Escort, Fiat 147, pessoal que ainda, sabe, tem uma fé igual do Capitão de Cafarnaum, aqueles carros que acaba a gasolina, tem que empurrar para o acostamento, vai carregar, vai ajudar, vai sem empacotador, tá parado aí, ó, mercado, isso nunca vai deixar, a inteligência artificial nunca vai substituir esses empregos. Vai lá, fica no mercado, vai pegar sacola para senhorinhas, para os idosos, né? Entendeu? Não, mas eles não pagam. Você ficar ali, dependendo do mercado, vai ter gente que vai te ajudar. Se o dono do mercado vê que você tá ali frequentemente, né? Olha, o cara tá ali, o cara ajuda, ninguém tudo manda, é ele se pega, colocar, faz. né? O cara fala, peraí, ó, tudo é se eu apresentar tenho uma vaga ali. O cara não tem currículo, mas o cara tá ali, o cara chega cedo, o cara tá ajudando. Vê uma sujeira ali, ó, chega e varre, limpa, tá ajudando o pessoal a descarregar o caminhão, entendeu? Tá treinando, ó, tá movimentando o corpo. Não é só academia que dá músculo. Antigamente o povo não fazia academia. Mas o cara ia pra guerra, a espada pesava quase o peso dele. 30, 40 quilos uma espada, imagina, aquelas forjas daquele jeito. Tanto que o Davi, imagina o Davi com a espada de Saul, o homem mais alto, aquele tamanho, o cara já tinha vencido ele pegou do guerras. Golias, né? Fazendo, não tem melhor. Mas ali já tinha treinado, né? Ali já mas ele já era capitão pequeno, de mil, né? Você vê como é que era o treinamento. Então, mas ali, treino... né? Ele continuava pequeno. Treino supera... Mas resistiu, aprendeu a ter resistência. Né? Ontem ainda, né, a Iana e a Linda assistiram o filme lá, né? Que eu falei pra Linda assistir, que eu não assisti junto, porque eu não dou conta de ver aquele filme 2 vezes, né? Qual? Que ainda... A Iana até tava repetindo pra mim a frase, do Fome de Poder. A história do McDonald's. Aí, o cara fala, né? Você sabe que o cara era viciado lá em coaching, né? Ele assistia o Rio lá, né? Eu esqueci o Rio lá, como é que chama? Não me lembro. É o Napoleão Hill. Ah, é? No filme mostra ele, eu via no fita cassete do cara, né?
Aí tá lá, né? E resumindo o filme, aqueles dois irmãos, tal, né? Lembra que criou, você lembra? Você assistiu o filme? Uhum, sim. Criou tal, eles tinham uma excelência, né? Com gosto, com as coisas, cremosidade, lembra? Do milkshake, o hambúrguer tinha que ser ali, né? Daquele jeito, o pão batata tal, tinha os perfeito, segundos perfeitos. tudo. Aí o cara chega, ele começa a substituir tal, aí o Marley fala assim, insistência e persistência e continuismo supera habilidade. Porque os caras eram hábeis. Eles tinham excelência. Mas ele foi aquele que ficava ali, ó. Ó. É o que alguns homens não entenderam. Eles vão ter um não. Ah, não. Então deixa. Não vou. Não, vai. Continua. Equilibra a tua vida. Para de ser omisso. Ah, eu tentei conversar com a minha mulher. Ela falou que ela não me admira. Ela falou que ela não tem mais clima. Ela falou que ela não me respeita. Tá bom. Então começa a fazer o que ela disse. O que ela falou que não é bom, que você não é bom, que você não faz, que você nunca faz. Ah, mas eu tentei, ela nem se abriu. Tem um monte de gente que, na verdade, a atitude dele é igual de criança, né? Ele só fecha o coração, em vez dele falar, ó, para, analisa, é verdade. Então tá, então o que você tem que fazer? Então muda. É assim, a hora que a gente fala direto que o homem ele tem que ter o que oferecer, senão ele nunca vai ser respeitado nem admirado. Então tem que ter essa postura. Então, ó, é igual a Bárbara tá falando aqui, tem um monte de mulher que antigamente foi entrando nessa linha idiota aí de feminista, essas coisas, agora se arrepende amargamente, né? Porque tem uns vídeos que viralizam, né? Do rapaz que foi no barbeiro, o cara deixou o cabelo dele bonito, a barba dele bonita, ele começou a chorar de emoção. Você já viu esse? Não. Então, é um gaúchinho lá. Ele começou a emocionar. Gaúcho é o cara que chorou, é o visagista? É o que chorou. E tinha uns... Aí, ó. Aí, tá vendo? A piada pronta já. Não piada dá pronta, nem, tá vendo? né? Não vou nem falar pra não... O outro aqui falar que que o Anderson falou aqui, gaúchofobia aí, que o rapaz eu chegou... gosto dos gaúchos aí, viu? Tem aí até o Richard, que é gaúcho também, né? Mas tem até ele sabe também. O que o Anderson falou aqui é que um rapaz... imagina. Se tiver mais algum gaúcho aí também, fala. Que eu conheço. Cena antes, é o Richard. Da mãe indo com o menino no tiro de guerra. Rapaz, olha, eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu fui jurar a bandeira. Eu fui. O cara fui chamava, sozinho, claro. O cara chamava Tenente Cruz, o cara. Ó, olha, eu fui jurar a bandeira porque depois... Agora, hoje em dia, deve ter o Tenente Cruzes. Nossa. Cruzes. Não, cheguei lá, o cara já tinha... A voz do cara já era rouca. Você percebia que a voz dele era rouca de tanto que ele gritava. Chegou lá, a primeira coisa que o cara... Tanto igual tem uns caras de academia, tanta testosterona que... se ele tomou, ele era aquele corpo militar do cara seco, definido, né? Mas não era grande. De quem corre, né? Velho já, né? Devia ter uns 60 anos, mas, ó, o homem agora tinha um Tenente físico... Cruzes. Tenente Cruz, né? É um abraço pro Tenente Cruz se ele estiver vivo lá, né? Na região lá de Rio Preto ainda. Imagino que ele esteja, pela saúde que ele tinha. Chegou, o cara falou desse jeito assim, ó, a gente lá, a gente era orientado, não tinha internet ainda na época, tinha, mas só rico que tinha acesso, né? O pessoal falava, ó, não vai de short não vai de brinquinho não, né? Brinquinho, sabe? Aquelas argolinhas, aquelas coisas que os caras iam. Na minha época, o cara que usava brinco já era. Não vou falar, enfim. Aí, ó, o pessoal falava, não vai de bermuda, não vai de brinco, não vai com camiseta, com estampa, como um homem, né? Estampa de desenho e tal, né? Beleza. Cheguei lá, tal. Marcou com a gente 7 horas da manhã. Não podia atrasar. Ele não ia atrasar. Chegou 7 horas da manhã. Abriu. Eu entrei lá, né? Todo mundo lá, aquele monte de gente. Aí tinha um alambrado, a gente entrou. Aí ficou um soldado lá do lado de fora. Entramos... Aí mandaram a gente para um lugar, aí faz, né, você vai passando umas coisas lá que você vai fazendo os testes e tal. Aí o pessoal manda você esperar lá no campo de futebol. Foi lá onde eu fiz, tá? Cada um que teve a sua experiência militar, não sei, a minha foi essa. A minha foi tipo uma quadra, um pátio. A minha foi num campo de futebol. Quer dizer, o campo não era coberto, então você já pegou o melhor. Solão. Não era o Tenente Cruz, então, o seu. Aí chegamos lá, isso era umas 9h30. A gente ficou no sol quente, em pé, que não podia sentar, até o meio-dia. A hora que deu meio-dia, aquele sol horas, de Rio Preto, ficou meio-dia. Mandou a gente fazer aquele agrupamento, sabe? Aí ensinou, ele ensina rapidinho, todo mundo aprende rápido. A gente vê como que o cérebro é bom. Quando eu falar sentido, vocês vão ter que bater ali, aquela coisa, né? Ficar firme e tal. Aí ele
chama, olha lá de cima, tem um palanque. Aí tá lá o pessoal. Ele começa a olhar e fala assim: você que tá aí com esse cabelo comprido, coloca agora o teu cabelo atrás da orelha. Você que tá de brinco, tira o brinco aí, senão a gente vai arrancar esse brinco agora aí. Você que veio de short, sai daqui agora e você vai arrumar uma calça, porque se você não é um homem ainda, não tem lugar nem aqui. Começou a falar. Aí a hora que veio e tal, ele falou assim: vocês me envergonham, cambada de chuchetes. Sabe, com aquela voz assim. E você ficava assim, porque se esse cara falar um negócio e não entender, ele mandar ou não fizer, teu ouvido fica até melhor. E vai, ele fala sentido. Você bate assim, ó, que deu até estria na perna na hora que você bateu de tão forte. Ele falou assim: não, se for pra fazer desse jeito aí, não. Ô, você batia, sabe aquela coisa? Ardendo já, né? E ó, você vê como que a gente aprende rápido. Tinha que ser uníssono. Tem que ser de uma vez. Ele falou assim: quem sabe o que significa uníssono aqui? Aí uns levantaram a mão, tal, outros. Aí a gente levantou a mão, mesmo na época eu não sabia também não. Aí pegou, falou: tem que ser um toque só, e vai. E bater o pé, e bater a mão, e fazer o sentido, e fazer continência tal. Sol do meio-dia. E vai tal, e vai, anda tal, e corre não sei o que lá, e não sei o que tal. Como se diz, se tivesse uma guerra naquele dia ali, pelo menos, se tomasse um tiro na perna, já não sentia dor mais, né? E assim, eu não sei como que é hoje, viu? Eu tenho até medo de ver como é que tá sendo. Mas assim, homem, ele já vinha sendo preparado. E quando ele não estava pronto, pro momento que ele devia estar, eu vi no dia ali, os caras que tinham cabelo comprido, o cara que tinha brinco, o cara que não conseguia ficar em pé, que passou mal no sol. Eu nunca vi gente ser curada tão rápido depois da Bíblia com Jesus, porque teve um pessoal que começou a falar que tava passando mal. Aí ele fazia assim, ele pegou uma água assim, bebeu, restinho sobrou no copo, jogou assim. Alguém tá passando mal? Aí teve um que levantou a mão. Aí o cara falou assim... Ele bebeu? Não, ele, o tenente. Então, o tenente Cruz, ele bebeu assim a água. Na frente dos caras com sede. Lá em cima do pelotão. Pegou o restinho assim, ó. Fez assim, jogou nele, né? Refrescou e falou: alguém tá passando mal? Parece ele e tal. O cara aqui falou que tava passando mal. Falou assim: se você passar mal, você vai ter que ficar um mês aqui, ó, jurando a bandeira. Pergunta se o cara desmaiou, caiu a pressão. Acho que o cara falou o quê? Ó, tô bem agora, já levantou tal. E assim, você vai falar: era muito rígido. Concordo. Mas não me fez mal, não. Não perdeu, não. Aquilo ali só mostrou que todo homem tem dentro de si o poder para ir para uma guerra. Glória a Deus que eu nunca tive que ir para uma. Mas eu tenho uma guerra na minha casa às vezes. E não é a minha mulher meu inimigo, não é a minha filha, não é a minha conta. O meu inimigo muitas vezes é aquela situação. Que eu preciso ser o cara, eu preciso ser o soldado daquele tamanho, que é onde vem a omissão. E hoje, o que tem em volta fala: não, depois dessa aí que você falou aí do cara ter chorado pela barba, imagina o cara que todo mundo tem que entender ele, tem desculpa pra tudo. Pois é, né? Falou, quis, e o cara foi deixando, e onde a gente vê essas coisas. Perfeita a sua colocação. Tanto que não, essa é perfeita, vamos reverberar, né? Ela. Ele foi deixando, ninguém fez deixando, isso exatamente. Com os homens, eles foram deixando. É o contrário do que a gente fez lá no juramento à bandeira. Cara, você tá passando mal, você tem certeza? Eu vou te deixar um mês. Ficou bom. Ele não deixou aqui, não, peraí. Opa, eu tô bem, eu tô saudável aqui, eu vou aguentar isso aqui, ó. É mais uma hora, não sabia quanto tempo. Às vezes achou que era uma hora, ficou mais 20 minutos, enfim. Muitas vezes é isso, né? A pessoa já prepara a mente dela pro pior, prepara a mente dela pro fracasso. Aí, então ela já vai aceitando. Como ela vê, como a pessoa hoje em dia, o ser humano é influência, e o que mais fica se vendo era fraqueza, é gente mole, é gente que reclama, é gente que está buscando um culpado dos seus problemas. Então, tudo ela tem um problema, tudo ela tem um trauma, tudo ela tem uma situação que não é que a pessoa não tenha uma situação ruim na vida, claro, mas a gente tem ferramentas para superar aquilo, e Deus nos deu força mental, autoridade espiritual e força física para superar isso. Então, assim, não cabe a gente ficar apresentando motivos aqui para a gente não ser o homem que a palavra diz que a gente tem que ser. Nossa referência é Jesus. Então não é mais o fulano de tal, o artista, o influenciador, o pai, o avô, o amigo, não. É Jesus.
Porque todos esses vão ter pontos bons e pontos ruins. Muitas vezes mais pontos ruins do que pontos bons. E a gente vai ficar aqui ó, reclamando, porque eu não tive isso, porque isso aconteceu na minha vida. Eu tenho agora e eu posso mudar o meu destino. Eu não preciso repetir a história, igual infelizmente o Samuel repetiu a referência de pai, que era o Eli. Ele não pegou a referência do pai dele, o Eucana. Ele pegou a referência do Eli, que foi a figura masculina paterna que ele teve. Então, você vê que é um problema. Mas os filhos dele, ou ele mesmo, poderia ter visto, ó, deu tudo errado aqui pro Hofni e Finéias, né? Eu tenho que fazer diferente. Então, a gente pode, nós temos a palavra, a gente tem oportunidade, a gente tem hoje. É o que a gente fala sempre, ó, você tem hoje. O que aconteceu ontem que você errou, pisou na bola, já foi. Aprenda com aquilo e dá os passos certos. Você falou agora há pouco do Ebenezer, né? Até é importante a gente lembrar, né, que o aniversário essa da bispa essa aniversário semana, da bispa. e ela já falou, ela não quer que você se preocupe com o presente, ela quer que você ajude tanto que a na gente aqui, compra inclusive, da taquari. a gente fazia um consórcio, né, geralmente, para dar presente para a bispa, pra a gente se unia, né, para conseguir dar um presente, algo. Primeiro a gente ficava assim, usou todas essas novas inteligências artificiais, né, a gente tava já apelando para perguntar algo que ela não tinha ainda, né? E aí, depois de um mês a inteligência artificial queimar a memória RAM, né, que tá em falta na China, a gente conseguia ver algo que a bispa ainda não tinha, ou que realmente ela iria usar, porque não se trata do que ela não tem como se ela tivesse tudo. É que geralmente ela é uma pessoa bem assim, ela sabe o que ela gosta, o que ela usa, o que funciona. E o que ela funciona, aquilo, ela tem e mantém. Então é difícil dar algo que vai surpreender. Então a gente já fez... E ainda até dia 20, né, esperamos poder presenteá-la mais. E aí você vai perguntar, até para esclarecer uma coisa, né? Tem gente que às vezes pensa e faz julgamentos, eu vou tal, que coisa. Tem gente que pode pensar, eu vou fazer um Pix para a bispa, isso, só que a conta é da igreja, tá? Isso. E o propósito, ela já falou qual é. É pagar esse compromisso da Taquari. Enorme que tem a Taquari todo mês, mensal, anual e ainda vai até 2029. Isso. Então, assim, se todo mundo que for dar, queria dar um presente, ela falou, se eu fosse dar um biju de 3... Tem coisa de... Dá para comprar alguma coisa de R$3 ainda no Brasil? Não sei. Não precisa comprar. Eu vou comprar um negocinho ali e tal. Não, vai lá, ó, faz. Porque se todo mundo se engajar, é um presente, é algo que é para a obra de Deus. Esse é o presente que ela está buscando. É o presente que ela está buscando. E você vai lá e digita ali, Ebenezer57, @mudançadevida.org, sem a cedilha, né? Sempre, e-mail, o site nunca existe cedilha. Então a gente fala mudança, mas só você cortar o cedilha, até podia tirar do português aqui, o cedilha, para não ter que ficar explicando, Ebenezer57, @mudancadevida.org. Você já fez? Não fez? Então vai lá e faz. Faz o seu presente para a bispa aí nesse canal, nesse Pix, e vamos lembrar, pessoal, do nosso dia 26 de novembro, né? Coloca aí, por favor. Mas peraí, vamos na ordem, né? Porque senão a gente vai e depois tem que voltar. Então, dia 20 de agosto. Não, é que senão depois nós vamos ter que voltar. Aí a gente vai confundir. Mas a gente não terminou essa parte? Não, é porque senão... Não, você vai entender. É que se a gente avançar, a gente vai ter que voltar. A nossa explicação vai ficar prolixa. Então, ó, dia 20, aniversário. Você quer fazer no aniversário? Maravilha, anota aí, dia 20 de agosto, quinta-feira agora, o aniversário da bispa. Em nome de Jesus, a gente espera que seja assim, vamos falar, uma surpresa fenomenal. Igual aquela música que foi... no mínimo 57 segundos para abençoar ela. Isso, né? Igual que foi o quê? Fenomenal, lembra o que foi? O quê? Jovens. O que mais mexeu comigo de música até hoje foi essa aí, das nossas músicas aí. Até porque eu não conhecia que já tinha americana. Eu não acompanhava música americana, até hoje não acompanho. Então, fenomenal. Dia 12 de setembro, tá entendendo a ordem? 12 de setembro.
o maior encontro de jovens do Ministério Mudança de Vida dos seus 30 anos. Então, você que é jovem, de 9 a 99, se tiver mais de 99, eu te aconselho, não vai. Mas se você tiver entre 9 e 99, então é para você. Você vai falar, e quem tem menos de 9? Deve ir acompanhado dos pais, porque é óbvio que é seguro, né? Então, de 9 a 99 vai ser um evento, pelo que a gente tem ouvido falar e pelo que a gente acredita, vai ser uma bênção, vai ter uma surpresa. Vai ter surpresas lá. Surpresas eu não sei, mas uma eu já sei, né? Então, vai ter uma surpresa que tem a ver com esse grande projeto que a bispa estava e não desceu, e a parte dela já foi feita. Agora, você quer conferir? 12 de setembro, Rua Taquari 995, na Moca. Ali, o horário eu não sei falar, mas o pessoal aqui vai colocar no caractere ali, ó, o horário. Deve ser a 1 da tarde, né? Como sempre costuma ser. Se não for, então coloque em horário aí, a gente vai ver agora. Provavelmente vai chegar alguma coisa aqui. 12 de setembro. Então, de quem está nos assistindo, quem vai e quem não ia e vai agora também. Já coloca aí no comentário e fala, eu vou. Você mora em São Paulo? Não obrigatório. Tem desculpa, né? Você que não mora em São Paulo, mora no Brasil, não depende de visto, por exemplo, para ir, não tem desculpa também. Dá um jeito, pega um carro, racha essa viagem com alguém, né? Vê o preço do avião. Vai ser meio-dia esse ano. Meio-dia, ó. Até porque, ele tá falando porque não é transmitido, né? Então, se você não estiver lá, você não vai participar, não vai ver a surpresa que vai ser apresentada ali. Eu não sei aí também, né? Não, que você tá falando, não sei. Não costuma transmitir. E também, olha, eu não no sei, dia, porque eu no assisti, dia 26, né, o ano mas passado. você recebe link. Foi, eu não sei então, não sei, eu assisti. VIP. Ah, o perfeito. VIP. Então, não sei, porque tem uma equipe aqui, né, tá vendo? Essa parte eu não sei, mas mandaram para mim o link, não sei. É que como a gente não pode estar lá, eles mandam um link pra gente, né? Então, mas aí você achou que Não, que tudo era bem, público, não, mas né? então, não sei, eu assisti, por isso que tô falando. Né? Na dúvida, quis te ajudar, tá? Não era intenção atrapalhar, não, mas é como eu assisti. E no dia 26, o Thanksgiving, que a gente tá aqui esperando você também. Então, entra lá em contato nesse telefone, ó, 11 3296 9449 e se informe. Não fique, igual o Anderson falou no começo, não fica aí pensando, isso é aquilo, dá, não vou parar. Não, vai, dá o passo de fé. Entra aí que tem gente que vai poder ajudar, tem a Milane que trabalha com isso, pode te ajudar no agendamento da entrevista, que realmente em São Paulo às vezes não dá, mas tem os modos de você ficar lá buscando e conseguir o agendamento, como também tem no Rio de Janeiro, pode conseguir em Brasília, já vi gente conseguindo também em Porto Alegre, né? Então tem os meios aí, então simplesmente vá lá, igual ele falou, né? Tem 30 anos, não tem um passaporte ainda, vai atrás do seu passaporte, vai ver o visto, dê seus passos de fé, não fica aí na negatividade, esperando, você não tem um amanhã. Quanta gente que ficou deixando para amanhã, para depois, e poderia ter ido na viagem de Israel, por exemplo, quando pessoas abençoaram, presentearam, eu quero doar uma viagem para alguém. Chegou na pessoa, opa, você não tem o básico. E Israel nem precisa de visto, viu? Só precisa do passaporte, a pessoa não tinha o básico. Agora acho que precisa, não precisa? Não sei, acho que não. Enfim, aí o que acontece? A gente não pode, aceitar alguns nuncas na vida. Nunca voei, nunca fiz isso. Começa a quebrar já. Não é quebrar espiritualmente, não. É quebrar na vida. Sabe? Peraí, eu vou começar a fazer algumas coisas, me planejar, me organizar. E quanto à viagem a viagem para cá, tem o contato ali dessa parte da entrevista, migração, tal, mas nós aqui também, o que nós pudermos ajudar em custos, quando a gente fala em custos, a gente já mora aqui, né? Aqui, o mínimo que alguém mora aqui é 1 ano e meio. A gente já conhece o funcionamento. Então tem coisas que o que puder, a gente já está fazendo isso, né? Não no programa, não dá para ficar
cada hora, porque cada um tem uma situação, vem num dia, volta no outro, vai ficar numa situação. E a gente realmente quer que quem puder viver, a gente sabe, a última vez que a Bispa esteve aqui foi um jejum poderoso. Sim. Tem gente que saiu de longe para estar aqui, sim, não perdeu a viagem. A gente sabe que vai ter um mover aqui, né? A gente sabe que as pessoas vão conciliar essa viagem com outras coisas, mas o ponto alto dessa viagem vai ser o dia 26, que vai ser o Thanksgiving aqui. Então, você que puder, às vezes também, eu já falei para algumas pessoas que têm entrado em contato comigo, não vai ver vídeo de influenciador, porque isso funciona, isso é bom, isso aqui é tal coisa. Não, a gente mora aqui, ó, e não vende, a gente não vive de como é que chama lá, aquele permuta, né, que você tem que fazer tal coisa. Não, que a gente puder te ajudar, ó, vai nisso aqui que funciona, vai nisso aqui que é bom, vai nisso aqui que é perto, é barato, vai nisso aqui, ó, isso aqui também é bom, como que a gente souber. Não, isso aqui é furada, isso aqui só tem nome, só tem fama. Não essa parte da migração. Isso aí você tem que resolver no Brasil. E aqui a gente não pode fazer nada, né? A gente não tem como monitorar, a gente não tem como acompanhar. Então isso você precisa entrar em contato com o pessoal daí. No Disque Vida vão te dar o contato de quem pode fazer esse serviço. No que diz respeito aqui, aí nós temos propriedade e autoridade para falar, porque nós moramos aqui. E queremos que você participe desse mover. Ok, então, pessoal, pega essas informações, dê seus passos, não fica aí olhando e esperando. A palavra diz que quem fica olhando para o tempo não faz nada, não planta, não colhe, não vê as coisas acontecerem. Então, dê seus passos de fé como homem, como marido, como pai, como sacerdote, como profissional, como aquele que vai vir aqui, aquele que vai se organizar para os trabalhos aí. Então, vamos dar os nossos passos, vamos sair da paralisia mental, da dureza de coração, da cabeça dura e vamos nos moldar ao padrão correto em nome de Jesus, ok? Deus abençoe então, pessoal. Foi um prazer estar aqui e nos vemos em breve em nome de Jesus. Um abraço. Uma boa noite. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.